Jesus é outro fundamento. Então, vou passando aqui para frente agora. Eu espero até que os irmãos entendam. E aí, irmãos, para poder, então, levar para se apresentar diante de Yahshua tem que estar formado na pessoa. Tudo que saiu dele vai voltar para ele. O que saiu de Adão, voltou para Adão. O Eterno tem que fazer uma troca, tirar nós e pôr Yahshua. Tirar mais de nós e pôr mais de Yahshua em nós. Tirar de nós e acrescentar Yahshua no lugar. Quanto mais nós esvaziamos de nós mesmos e nos enchemos com Yahshua, aí sim, aí nós vamos estar sendo qualificados para fazer parte do filho varão. Yahshua nasceu para ser pai? Tem muitos aí que dizem que Yahshua nasceu para ser pai, que Yahshua é nosso pai. Não, a Escritura não fala isso. No livro de Hebreus fala que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Por quê? Porque Yahshua nasceu para ser o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos capítulo 8. Ele nasceu para ser o primogênito. Por quê? Porque Yahshua era o unigênito. O Eterno só tinha ele como filho, gerado, que tinha sua própria natureza. Então ele era o unigênito do Pai. Quando ele nasceu para se tornar o primogênito dentre muitos irmãos. Aí no livro de Hebreus fala, por isso ele não se envergonha de vos chamar irmãos. E ele levará muitos filhos à glória. Ele vai fazer com que muitos filhos cheguem à glória. Muitos filhos de quem? De Yahweh. Por meio de Yahweh vai chegar na glória. É tanto que no livro de Apocalipse, capítulo 21, o Eterno fala que o vencedor ali lhe será filho. Lhe será filho. Lhe será o seu tabernáculo. Então, tudo que está lá em Gênesis está registrado em toda a Bíblia. No Novo Testamento. Está registrado. Tudo que aconteceu em Gênesis está no Novo Testamento, está no Apocalipse. Por isso que lá em Gênesis fala que quando Eva pecou, quem pecou? Lá fala, não foi o homem que foi enganado, mas a mulher sendo seduzida, caiu em transgressão. Falou, foi a mulher. O Eterno está mostrando, foi a mulher. Não foi Adão. O que o Eterno está querendo dizer com isso? Não foi Yahshua que caiu em transgressão, não. Foi a igreja que caiu em transgressão. Só que aí lá na história, lá nós conseguimos ver. Adão não quis abandonar Eva. Ele foi lá e abraçou ela e assumiu o pecado dela. Ele assumiu o pecado dela. Para quê? Porque ele queria ficar junto com ela. Ele não queria estar separado dela. Então ele assumiu o pecado dela. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 fala que Yahshua se fez pecado por nós. Ele estava lá. Igual Adão, assim, a hora que a Eva caiu em transgressão, Adão poderia ter falado, não quero ela mais não. Mas ele abraçou ela para poder não perder ela e queria ela. Yahshua estava lá. Ele se fez pecado por nós. Para poder a igreja estar do lado dele. E é interessante que o Eterno tirou Eva. Não foi da cabeça de Adão, porque senão ela ia querer encabeçar ele. Não foi dos pés de Adão, para que ele não colocasse ela debaixo dos pés dele e vivesse pisando nela. Não. Ele tirou Eva do lado da sua costela. Do lado, tirou de uma de suas costelas. Tirou bem pertinho do coração. Por quê? Porque ela é para ser amada. Por isso que ele tirou do lado do coração, para ela ser amada. Por isso fala que Yahshua amou a igreja e se entregou por ela. Está entendendo, irmãos? Então por isso que o Eterno escolheu até o lugar certo de tirar, para mostrar. Ela vai estar ao seu lado e eu vou tirar ela do lado do seu coração, que é para você amá-la. Então tudo tem um significado. E aí, eu vou passar para outra parte agora. Os irmãos podem ver que eu nem estou lendo os versículos na Bíblia para não tomar muito tempo. Então veja bem, irmãos. Aí Eva, o que aconteceu com Eva? Eva caiu. A história repetiu, irmãos. O problema dos pastores hoje, que eles acham que a igreja está bonitinha. Irmão, pá, não. Eles estão numa posição deplorável. As denominações evangélicas e a igreja católica estão numa posição deplorável. Estão totalmente caídos em transgressão. Por quê? Porque no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo fala assim, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um único esposo, a saber, a Yahshua Mashiach. Mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também sejam seduzidos
escolhidos e vão após outro, que não seja o Machia que nós temos pregado. Aí ele vira e fala assim, eu tenho medo que vocês saiam da simplicidade que há no Machia e vão após outro. Saiam da pureza. Então, o que aconteceu com Eva? Ela era pura, virgem, mas ela deixou o marido dela de lado, Adão, e foi após outro. Ela foi dar ouvido à serpente. Aí a serpente seduziu ela. Por isso que a palavra fala que ela foi seduzida. E ela foi após o outro lá, foi após a serpente. Mesma coisa foi a igreja. A igreja sentou no concílio de Nicéia para ouvir o que eles tinham a dizer. Aí o concílio de Nicéia, coloca o concílio de Nicéia para ver. Coloca o concílio de Nicéia para ver. Aí, ó, isso aí é os padres. Tá vendo aí, irmão? Olha os padres aí, ó. Constantino no meio aí. Então o que aconteceu aí? E o primeiro concílio foi o concílio que aconteceu no ano de 226, depois do Machia. Esse concílio era para debater a divindade de Jesus. Aí passou a pregar que o Filho era o próprio Criador encarnado. E outra, no decorrer da história das 7 eras da igreja, cada era tem um mensageiro. Já falei isso em vários vídeos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A primeira era é a era de Éfeso. O mensageiro para aquela era é o apóstolo Paulo, o apóstolo Saulo. Ele que queria apresentar a igreja como uma virgem para o Cordeiro. Ele falou, quero vos apresentar como uma virgem pura. Eu tenho medo que assim como a serpente seduziu Eva, vocês sejam seduzidos e vão após outro. Vocês vão perder a pureza. O que é a pureza? A castidade, a virgindade. Eva, aconteceu isso com ela, ela era virgem. Ela perdeu a virgindade com a serpente. Ela foi após outro para poder perder a virgindade. A igreja, no sentido espiritual, saiu e foi após outro. Ela foi até o concílio de Nicéia e sentou com os padres, com os bispos, recebeu os dogmas, recebeu as tradições, as heresias. E aí ela foi após outro, quem é o outro? Jesus. Esse clero e apresentou Jesus para a igreja. Então, até na era da igreja de Pérgamo, lá fala assim, vocês conservam o meu nome. Pode ler lá. Isso é no início da era da igreja de Pérgamo. Falou, vocês conservam o meu nome. Porque Paulo pregava o nome verdadeiro. Paulo falou, ó, quero vos apresentar a Yalcha, o único esposo. Mas se vier alguém, ele já estava mostrando que ia vir, se vier alguém e vos apresentar um espírito diferente, um evangelho diferente e um Machia diferente, vocês vão acabar recebendo de braços abertos. Aconteceu isso. Recebeu um outro evangelho, um outro espírito, um espírito que faz parte de uma trindade, recebeu um outro Machia, Jesus. Aí ela caiu. Olha lá, a trindade, lá, a aberração lá, ó. A aberração aí que foi apresentada para ela, ó. Dizendo que o Criador é 3. Não, Yahweh falou o quê? Yahweh é um, e não existe outro além dele. Ele é o único Criador. Yahweh é homem, 100% homem. Paulo falou, a vontade do Eterno é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o conhecimento da verdade? De que há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens. Yahweh, o homem. Yahweh, o Machia, homem. Então, ela foi após outra, ela foi após o Deus porco, Jesus. E aí ela caiu. Ela caiu na hora, caiu igual Eva. Eva caiu na hora, puf, caiu. Morreu espiritualmente na hora. A igreja está caída. A igreja está caída. E aí o Eterno mostra que ela ia passar várias eras caídas. Passou a era lá de Pérgamo, o resto da era de Pérgamo, Tiatira. Aí chegou a era de Sardes. Surgiu Martinho Lutero, no ano de 1520. A palavra Sardes significa aqueles que saem. Aqueles que saem. E saiu de onde? Saiu da igreja católica. Então surgiu a igreja luterana. Por isso que a palavra Sardes significa aqueles que saem. Aí, e Austin fala assim, não achei completa a tua obra, não achei perfeita a tua obra. Por isso que fala que Martinho Lutero trouxe a reforma luterana, a igreja da reforma, a igreja de Martinho Lutero, reforma. Então Martinho Lutero trouxe a reforma. A igreja, o anjo da igreja de Filadélfia não veio trazer reforma nenhuma.
Ele veio trazer a restauração da verdade, é diferente. Restaurar. É restaurar. Restaurar. Eu, quando você restaura alguma coisa, fica zero, fica novo. Foi restaurado. Então, veio trazer a restauração. O mensageiro da igreja de Filadélfia. Coloca essa tradução, isso foi tão irmão que mandou para mim aí, eu vou usar ela. E ao mensageiro que preside a doutrina na congregação em Filadélfia, escreve estas coisas. Diz aquele que é Kadosh, aquele que é Emet, aquele que tem a chave de Davi. Então, ao mensageiro que preside a doutrina da congregação em Filadélfia. O que é presidir, irmãos? O que é presidir? Presidir é você fiscalizar, olhar se está correto, se está pregando certinho, se não tem heresia. Por isso que eu levantei contra muitos que levantou no nosso meio aí. Tem que tirar o partido do pão. Falei, não vai tirar coisíssima nenhuma, não. Não tem essa coisa de emergir no nome de Yalcha, não. Falei, é para emergir no nome de Yalcha. É no nome de Yalcha. Tem que emergir nas águas, sim. Tem que partir o pão, sim. Tem que partir o pão, sim. O nome é Yal, o nome do pai. O nome do filho é Yalcha. Não é para pregar Yeshua aqui, não. Não é para pregar Shua aqui, não. Não existe trindade, não. Para com isso, irmão. Não existe trindade, não. Porque o mensageiro, ele preside a doutrina da era. Paulo batia de frente contra os hereges. Estava surgindo ali, querendo trazer heresia no meio. Falou, pode sair fora, isso é falsa porta, isso é heresia, isso é fermento. O mensageiro da igreja de Filadélfia, ele tem que mostrar o fermento. Sai fora, irmão, não sei que isso é fermento. Não quer acreditar, não? Então vai atrás lá. Acha que tem outro mensageiro? Vai lá então, atrás do outro mensageiro lá. A obra é do Eterno, é de Ron Milson. Até falei esse dia no áudio agora, esse dia para trás aí, que tem pessoas que estão achando que a obra é minha. Não, a obra não é minha, a obra é de Aldo dos Exércitos. E o Eterno levanta quem ele quer na hora que ele quiser. Então, existem pessoas que foram levantar cada um para cada era. E aí tem pessoas que aceitam e outros que não aceitam. Toda a vida foi assim. Eles levantou contra Moisés, levantou contra o apóstolo Saúl, falou que ele não andava junto com Yalcha, então que ele não fazia parte dos apóstolos dele. Falou, não, ele não andava junto com os dois, então não faz parte, não. Nós é que estamos pregando a verdade, que a ressurreição já aconteceu. Paulo falou, mentira, a ressurreição ainda não aconteceu, não. Então vai levantar, pronto, não interessa. Agora, quem quiser seguir a palavra da era, não é seguir Romilson, não é seguir a palavra da era, a visão da era, vai entender o que eu estou falando. E aí, na hora que chegar na hora certa, vai acontecer igual o apóstolo falou, quero vos apresentar como uma virgem pura. Aquele grupo que ele cuidou deles ali na era dele, ele é responsável por aquela pessoal ali. Ele é responsável pelo pessoal daquela era dele ali. Ele não é responsável pelo pessoal da era de Filadélfia, da era de Laodiceia, da era de Pérgamo, de Tiatira, não. Ele é o responsável pelaquela era ali. E ele, como tinha ganhado a mensagem para aquela era, ele trouxe a palavra para aquela era. Agora, o que acontece? Martinho Lutero fez o que estava no alcance dele. O Eterno vai julgar ele conforme o Eterno julgava. Isso não cabe a nós. Então ele fez o que estava no alcance dele, porque não era para ele trazer a restauração ainda, porque o Eterno mostrou que a restauração ia vir na era de Filadélfia. Chegou. Agora é a restauração do nome, é a restauração do nome do Eterno, do nome do Filho dele, mostrar que Trindade não existe, mostrar que tem que ser emergido no nome de Yalcha, para fazer o partido do pão, tudo certinho, para poder chegar lá e não perder a coroa. Por isso que o livro de Apocalipse 3 fala assim, cuidado, conservas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Conservar o que tem o quê? O que é conservar o que tem? Apocalipse 3, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ler aqui de novo.